vídeo de hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos sobre complicações do diabetes. E hoje, em especial, a gente vai falar da retinopatia diabética. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre como que a retinopatia diabética é desenvolvida, o que acontece se a gente não tratar, quais são as formas de tratamento, enfim, a gente vai falar tudo sobre esse assunto. E se você quer saber mais sobre isso, é só continuar assistindo esse vídeo. Primeiro de tudo, vamos à principal questão, né? O que é a retinopatia diabética? Retinopatia diabética é um nome genérico dado a todas as complicações de retina causadas pelo diabetes. Eu estava assistindo a uma palestra do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né? Que se chama Brasil que Enxerga, e eles apresentaram alguns dados importantes que eu decidi acrescentar aqui no assunto desse vídeo, porque é por isso que eu estou fazendo a retinopatia diabética primeiro e dando prioridade para ela para iniciar essa série de vídeos aqui nesse canal, tá? O primeiro dado que foi o mais chocante para mim foi que 8% da população cega no Brasil está cega por conta da retinopatia diabética. A gente sabe que em média 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. No Brasil somente a gente tem uma população aí de aproximadamente 15 milhões de pessoas com diabetes. 6 milhões dessas 15 milhões de pessoas com diabetes tem retinopatia diabética. Ou seja, a gente tem uma média aí de 15 milhões de pessoas, mas é provável que tenha muito mais pessoas com diabetes no Brasil, porque muitas pessoas têm diabetes, mas ainda não foram diagnosticadas. E dessas pessoas que ainda não foram diagnosticadas com diabetes, possivelmente existe uma porcentagem aí que já tem a retinopatia diabética e ainda não saiba. Então, gente, é realmente chocante a gente saber que tem tanta gente aí com retinopatia diabética. E tem uma outra coisa que nessa palestra eles estavam falando que a gente não pode deixar de citar aqui. A retinopatia diabética é uma complicação até mais comum do que o pé diabético e mais comum do que a nefropatia. Então esse dado mostra pra gente que é extremamente importante a gente falar da retinopatia diabética e também explicar e conscientizar as pessoas a respeito disso, porque causa cegueira e é uma cegueira totalmente evitável se a gente tratar. Bom, vamos lá. Existem dois tipos de retinopatia diabética, o proliferativo e o não proliferativo. O mais comum é o não proliferativo. Como que a retinopatia diabética surge? A primeira coisa que acontece é que o excesso de glicose no nosso sangue, ele danifica os vasos sanguíneos da retina. E esse dano estimula o desenvolvimento de novos vasos sanguíneos na retina, e esse crescimento desordenado desses novos vasos sanguíneos com o paralelo de excesso de açúcar no sangue faz com que esses vasos imaturos, né, que são vasos que acabaram de ser desenvolvidos, se rompam e aí o sangue vaza para a retina e isso afeta a visão. E essa situação a gente chama de edema macular diabético, que é quando a visão embaça e ela pode chegar a ser totalmente perdida. Quais são os fatores de risco para se desenvolver retinopatia diabética? O primeiro deles, a gente já sabe, é o fator da descompensação glicêmica. O descontrole glicêmico pode causar esses danos na retina, justamente porque é o excesso de glicose que causa os danos nesses vasos sanguíneos da retina. O segundo fator de risco é a hipertensão. O terceiro, que é a gravidez. Problemas nos rins também podem causar. O tabagismo, a anemia, a dislipidemia, que é quando os nossos triglicérides ou colesterol tá muito alto, e também tem o fator genético, ou seja, pode ser que se você é predisposto a desenvolver retinopatia diabética, mesmo com um bom controle, ao longo dos anos, ao longo do tempo de diagnóstico, você pode vir a desenvolver a retinopatia diabética, beleza? E quais são os sintomas da retinopatia diabética? É importante a gente alertar aqui que não é só quando a gente tem sintomas que a gente tem que buscar um oftalmologista, tá? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente qual que é o acompanhamento que a gente tem que fazer sendo diabético, tá? A partir do diagnóstico a gente já tem que começar a fazer isso, mas existem alguns sintomas, tá? O primeiro deles é a visão embaçada, a gente pode ter a visão dupla, a gente pode ter manchas no nosso campo de visão e também é comum na retinopatia diabética apresentar a perda de nitidez das cores, tá? Então, se você tá vendo as cores um pouco embaçadinhas, você tá tendo mancha, a visão
visão dupla, tudo isso que eu falei, pode ser retinopatia diabética. Como que a gente pode prevenir a retinopatia diabética, tá? O primeiro de tudo é, com certeza, manter um bom controle. E se você quer saber um pouco mais sobre bom controle, o que é estar no alvo, qual que é o alvo glicêmico ideal pra gente se manter mais distante de desenvolver complicações diabéticas, né? Enfim, tudo isso já tem aqui no canal, eu vou deixar alguns links aqui na descrição pra vocês conferirem e aqui nos cards, ou aqui nos cards, eu não sei exatamente para que lado, vai aparecer para vocês um vídeo sobre tempo no alvo, sobre hemoglobina glicada, enfim, tudo isso eu já expliquei aqui no canal pra gente poder aprender um pouco mais de como que é um bom controle do diabetes, tá? Existem outras coisas que a gente também precisa fazer em paralelo com manter o nosso bom controle, que é consultar regularmente um oftalmologista e fazer alguns exames que eu vou falar aqui para vocês quais são. Todo diabético, de preferência, tanto tipo 1 quanto tipo 2, precisa fazer um check-up geral da vista uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano. Se você já tem retinopatia diabética, você tem um controle específico lá, que você vai ter que ver com o seu oftalmologista como que você vai acompanhar isso, tá? Mas, uma vez por ano é o ideal para quem ainda não desenvolveu nenhuma complicação, fazer esse acompanhamento para poder ficar de olho aí, para diagnosticar cedo. Existem alguns exames que a gente pode fazer, tá? Um deles é a fundoscopia, que é o mais comum, né? Que é o famoso fundo de olho. Todo diabético tem que fazer fundo de olho pelo menos uma vez por ano, tá? O teste de refração também é interessante a gente fazer. A angiografia também é interessante fazer, mas eu acho que esses são exames mais específicos, tá? O que dá pra gente detectar facilmente é o fundo de olho. Fazendo o fundo de olho, você já vai ter uma segurança aí de saber se você tá com algum dano na sua retina ou não, tá? Então, pelo menos o fundo de olho, fale que você é diabético pro seu oftalmologista, que ele vai solicitar o fundo de olho pra você. A dúvida que todo mundo tem, que eu acho que é quando a gente fala, associa, né, a cegueira ao diabetes, se existe tratamento para retinopatia diabética, tá? Se a retinopatia diabética ela for diagnosticada no estágio inicial, reduz as suas chances de cegueira para menos de 5%, ou seja, menos de 5% de chance que você vai ficar cego ao longo da sua vida se você diagnosticar a retinopatia diabética o quanto antes e também buscar tratamento para essa retinopatia diabética. Então fique atento, mantenha o seu controle glicêmico em dia e também busque um oftalmologista uma vez por ano, que isso vai reduzir bastante as suas chances de cegueira, tá? Relacionadas à retinopatia diabética. As opções existentes de tratamento hoje em dia são laser, injeções oculares, né? Enfim, existem opções. Porque é importante que a gente faça o acompanhamento mais rigoroso, tanto da glicemia, quanto dos exames, quanto dessas medicações, né, desses tratamentos que são possíveis, porque é só assim que a gente vai evitar chegar num ponto de cegueira, por exemplo, chegar num diagnóstico de cegueira por retinopatia diabética. E como que é causada a cegueira, né? Depois da detecção da retinopatia, se não for feito um acompanhamento mais próximo, ela se torna a retinopatia diabética do tipo proliferativa. E esse tipo proliferativo, o que acontece é o seguinte: os vasos sanguíneos vão ficar obstruídos, isso vai fazer com que o nosso olho produza novos vasos sanguíneos, e com esses vasos sanguíneos obstruídos, a retina para de receber oxigênio. E o que pode acontecer é que parte dela pode até morrer por conta dessa falta de oxigênio por esses vasos obstruídos. E aí é causada a hemorragia vítrea. Tudo isso leva à cegueira definitiva. Então é o tipo de retinopatia diabética proliferativa que faz com que o paciente com diabetes fique cego. E é importante a gente ressaltar aqui que o diabetes não é uma sentença de cegueira. E mesmo a retinopatia diabética não é uma sentença de cegueira, porque existe tratamento, existe acompanhamento e em alguns casos pode existir até reversão da retinopatia diabética. Se você se manter atento, se manter no controle da glicemia, se manter acompanhando com um oftalmologista e acompanhando com o seu endocrinologista, tudo isso em conjunto pode fazer com que a sua retinopatia diabética seja controlada e não venha a desenvolver a cegueira efetivamente falando. Então, gente, é importante que a gente cuide de todas as áreas do nosso corpo e que a gente faça acompanhamento com o nosso endocrinologista, com o oftalmologista, para que a gente não venha fazer parte do 8%, né, da população cega brasileira, que é cega justamente por conta da retinopatia diabética. Então, não é difícil de tratar. Se diagnosticado cedo, a gente tem chance sim de não progredir
progredir, né, de não desenvolver o tipo proliferativo. Então é só cuidar, é só continuar fazendo o tratamento, é só continuar acompanhando que tudo isso vai ficar bem, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a minha contribuição aí, os meus 2 centavos para falar sobre a retinopatia diabética. Se você tem alguma coisa a acrescentar, se você tem retinopatia diabética e está no controle, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você não sabia e ficou sabendo agora sobre a retinopatia diabética, também me conta que eu quero saber. Curte, me segue em todas as redes sociais, clique em gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que todas as quartas-feiras a gente fala sobre diabetes. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!